Olá, estudantes da terceira série. Hoje nós vamos comentar um pouquinho nesse encontro de geografia sobre o aspecto ligado à globalização. Meu nome é Joyce e para que a gente tenha essa noção, obviamente a gente tem que partir de um pressuposto, o conceito de globalização. E desse conceito de globalização também é um processo que reflete todo o aprimoramento do quesito globalizatório. Para isso, então, a gente identifica o que significou a globalização em termos mundiais. Olhando a globalização no sentido literal, nós temos que ter a noção de uma palavra-chave que é comunicação. Então, à medida que o planeta começou a se desenvolver e os mais variados mecanismos, principalmente de transportes, começaram a ser aprimorados, nós começamos a ter uma conectividade mundial. Então, em termos gerais, não tem como você fixar ao fenômeno da globalização um período histórico só. Nós temos que observar no sentido geral quando que o ser humano começou a comunicar-se, a trocar informações e com essa troca evoluir no seguinte aspecto ligado ao desenvolvimento, seja social, político ou econômico. Dentro dessa perspectiva, então, nós vamos poder relacionar ao aspecto da globalização mais forte a partir do processo das grandes navegações, onde navios grandes levavam pessoas, traziam informações, comunicavam produtos, faziam com que as pessoas tivessem uma noção de uma nova estrutura de vida, novos alimentos, novos vestuários, perfumaria, enfim, uma infinidade de coisas começaram a ser trocadas, melhoradas, e desse melhoramento, o aprimoramento fazia com que houvesse o desenvolvimento tecnológico. Então, dessa forma, essa ampliação, ela vai se dar em níveis. Claro que na globalização das grandes navegações, muito tênue, ainda ligado a produtos primários. Mas com a evolução do sistema, nós vamos perceber cada vez mais tecnologia empregada. Por isso é importante a palavra tecnologia entrar no quesito da configuração. E quando falamos em tecnologia, aí sim destacamos o aprimoramento e a evolução em termos atuais, principalmente nos últimos 50 anos. Nos últimos 50 anos, a inserção da televisão, a inserção das mídias, o aprimoramento dos maiores e mais diversificados recursos de comunicação global fizeram com que a agilidade no processo fosse estabelecida, até uma noção de que o mundo diminuiu efetivamente quando, por exemplo, ligamos para alguém que está no Japão e mesmo com um fuso horário conseguimos falar e ouvir a pessoa instantaneamente. Isso faz com que a gente tenha a noção de que talvez na sua cabeça que a distância não seja tão grande assim, mesmo sendo ela gigantesca. E isso, logicamente, não se deu do dia para a noite. Para isso ser entendido, lógico, vamos ter que identificar as fases da globalização. E essas fases, elas estão ligadas ao processo do capitalismo, que impulsiona através desse alcance ao lucro a cada vez mais. Esse mais se identifica primeiramente pelo mercantilismo, onde se estabeleciam as relações comerciais entre a metrópole e as colônias, identificando produtos, norteando rotas, organizando sistemáticas de produção, comercialização e venda. E que com o tempo foi crescendo, se desenvolvendo e ampliando para o maior número de países. E aí, mais uma etapa que sistematiza um elemento capitalista, porque essa diversidade, essa liberdade, esse alcance de mais fez com que crescesse, obviamente, a maior quantidade de pessoas, produtos circulando por esse planeta. Isso, obviamente, vai destacar elementos ligados ao poder. E quando falamos ao poder, esse poder da comunicação, esse poder do mercado, esse poder da tecnologia, obviamente, várias sistemáticas de guerras são travadas. Podemos ter guerra de mídia, guerra tecnológica, mas efetivamente tivemos também, e colocado aqui como um marco e que aparece na maioria dos livros didáticos, as guerras efetivamente físicas. E nós vamos ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas claro que um dos grandes estopins em termos tecnológicos foi a Guerra Fria. Porque dentro da Guerra Fria, essa estrutura não tão física, mas muito mais ideológica e tecnológica, fez com que a evolução tecnológica é que destacasse o vitorioso. Então foi uma luta entre Estados Unidos e União Soviética, já estudado várias vezes por vocês, com certeza,
certeza, onde o conflito entre a sistemática capitalista e a socialista para desenvolver a literal linha de pensamento de qual era o teor tecnológico melhor. E isso literalmente visto na corrida armamentista, na corrida espacial, em termos gerais, em todo o planeta. Esse mostra como consequência o nosso atual momento da globalização, que ela tem origem nessa Guerra Fria que estabelece sempre nos mais diversos níveis, seja ele a nível nacional ou a nível político e econômico das empresas multinacionais, por exemplo, um alcance, um avanço de tecnologias, sempre tentando consolidar mais poder e maior lucratividade. E isso, obviamente, vai gerar muitas consequências positivas e negativas. Para isso, nós vamos antes fazer uma atividade. Nela diz assim: faz mais ou menos 20 anos do processo de globalização que se tornou uma palavra-chave dos nossos pensamentos. Dentro dessa palavra globalização, novos discursos são feitos, discursos progressistas e discursos esquerdistas sobre o mundo capitalista. Dentro dessas discussões a respeito do papel que poderia ser colocado como secundário da globalização, pode ser visto dentro de uma característica política e uma cultural. Eu quero que você pense uma característica política e uma característica cultural do processo de globalização. Volto já já.
Então, conseguiram pensar em alguma situação? Não precisam ser várias, uma só já basta. Então, dentre as características que você pode puxar a respeito de toda essa sistemática política e cultural, nós podemos, por exemplo, a diminuição dos poderes do Estado, onde você literalmente percebe os grandes figurões em termos estaduais, os presidentes, os reis, com um papel mais secundário, no sentido ao poder de arbitrar o que se produz, onde se produz ou como se produz. Ele tem literalmente seu poder, mas temos outras organizações com um poder bem interessante. Podemos falar dos blocos regionais, como por exemplo a União Europeia, o Mercosul, além, obviamente, de organismos supranacionais, que são aqueles que têm um poder maior do que o Estado, como é o caso da ONU, Organização das Nações Unidas, feito em 1947. Dentro disso também, políticas de produção que estabelecem maior liberdade. Mas dentro desse poder maior, nós tivemos no decorrer do processo histórico várias teorias econômicas. As três mais importantes, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Dentro do neoliberalismo, que é o que figura na atual conjuntura, nós temos um papel intermediário do Estado, onde o Estado vai ter uma questão mais ligada ao gerenciamento e à administração das questões. Já no quesito cultural, podemos elencar muitas situações, mas uma das quais muito figuravam na mídia, principalmente na década de 90 ligada à globalização, é que a globalização ia acabar com a cultura dos países. Na verdade, não. Na verdade, o que se percebeu é que foi se estabelecendo um multiculturalismo, se estabeleceram um maior conhecimento das culturas locais, algumas até aproveitaram a situação para fazer um ressurgimento de algumas sistemáticas, algumas danças folclóricas, no sentido até de teimosia, mas que foi graças a essa teimosia que existe uma multiculturalidade em termos mundiais, com o acesso da internet, o acesso ao banco de informações, que faz com que a gente literalmente conheça e respeite as mais diversas culturas desse planeta. Já também não podemos deixar de destacar agora, fechando toda essa temática, a avaliação das consequências da globalização. Com certeza, com o que foi falado até aqui, você chegou à conclusão que tem características positivas e características negativas. Dessas características positivas, nós vamos ter muitas situações ligadas principalmente à economia, conhecimento mundial. E delas podemos destacar alguns elementos básicos, como por exemplo, maior troca de informações, mais rápida e mais efetiva troca de produtos, também o intercâmbio entre nações, favorecendo com que uma nação tenha como subsídio aqui, seja aprimorado pela outra e tenha uma terceira que ainda melhora ainda mais. As multinacionais, que são empresas que se destacam em termos mundiais, com várias filiais podendo se estabelecer no planeta todo e tendo os mais variados tipos de produtos sendo vendidos em todos os lugares desse planeta. Então, o acesso é uma das configurações mais positivas da globalização. Você tem acesso. Mas esse acesso, obviamente, ele vai refletir numa grande conectividade. Olha essa imagem interessante. Ela está mostrando esse nível de conectividade mundial, mostrando os caminhos, as chamadas redes globais. Essas redes globais, lógico que vão ser potencializadas por algumas cidades que se destacam, como por exemplo, São Paulo, Nova York, Berlim, Paris, Londres, Pequim, que se destacam por ser extremamente ágeis em capturar informações, distribuir produtos e circulação de pessoas, que vão fazer, obviamente, um maior desenvolvimento tecnológico. Um faz alguma coisa da letra A, outro faz B, depois junta A e B, ou seja, potencializando tudo. E isso, obviamente, faz com que haja um grande desenvolvimento dos mais variados setores no país. Mas isso também reflete algumas configurações que são negativas. Por exemplo, você tem acesso, não significa que você tenha. E quando você não tem, muitas vezes você tem a propagação de crises financeiras muito mais rápidas e muito mais violentas. Isso se percebe nos últimos anos. Alguns setores econômicos também que não conseguem acompanhar o que outros países têm de melhoria ou não. Além de países de uma pequena dimensão ou com pouca infraestrutura de recurso natural ou esgotamento de recurso natural e que não conseguem acompanhar o andar da carruagem. E para finalizar, uma exploração de recursos naturais e de mão de obra, que muitas vezes esgota o potencial daquele lugar e que mesmo assim querem competir com os outros.
Isso tudo faz com que a gente pense que sempre temos um lado positivo e um lado negativo e que deve ser olhado sempre num vislumbre do futuro que esperamos adiante. Para fechar, uma última atividade pensando quais as principais críticas econômicas dos movimentos anti-globalização. Então, pensando nos aspectos negativos, quais seriam as críticas que a gente pode fazer sobre essa conectividade que nós temos no aspecto de globalização? Voltamos já já. Então, dentro das características de globalização, lógico que vão ter pessoas partidárias positivamente da globalização, estruturando todas as situações aqui destacadas, da circulação, da melhoria, da qualificação, da tecnologia, do aprimoramento do estudo em si, como vão ter pessoas que vão defender movimentos anti-globalização.
E aqui é o quesito que nós podemos identificar. Quais críticas desses movimentos? O que eles criticam e que podem ser a estrutura dessa defesa deles? Bem, dentro dessa caracterização, a crítica principal dentro da mídia que a gente percebe hoje em dia é que principalmente desse último século, praticamente, é que há uma crítica ao movimento neoliberal. O modelo neoliberal ele é muito criticado pelos movimentos anti-globalização. Por quê? Porque ele gera uma desigualdade muito grande econômica, por causa desta liberdade que muitas vezes se dá em detrimento de características que devem ser estruturadas, principalmente a infraestrutura básica. Só que perceba que o movimento neoliberal, ele não é igual pelo planeta. Se nós analisarmos, existem políticas que se diferenciam entre países e que estabelecem mecanismos diferentes de vida. Então, quando fazemos esta relação, é importante que você tenha essa noção das diferenças do globo, porque falar em uma política econômica não significa que todos funcionem exatamente da mesma forma. Temos uma estrutura histórica, uma estrutura social e uma estrutura econômica de cada país. O modelo pode ser o mesmo, a origem pode ser a mesma, mas a prática ela se diferencia. E isso vai mostrar uma certa vulnerabilidade que também é colocada em termos críticos pelos movimentos antiglobalizatórios. Então, o mercado fica muito vulnerável. Podemos usar o exemplo da pandemia. O quanto que a pandemia afetou a economia. E a economia muitas vezes é vista como algo indissociável, nada atingiria. E veja que a pandemia atingiu em cheio, mostrando que pode acontecer algo que pare o planeta. Então, essa vulnerabilidade dos mercados, a geração de crises mundiais a qual nós estamos vivendo, algumas situações de problemas da nossa formatação tradicional de produção, a precarização do trabalho, principalmente no sentido da informabilidade, vai fazer com que haja uma sistemática de pessoas defendendo que a globalização tem que ter determinados critérios e tem que ter uma organização. Vale você pensar aí e formatar o que você acha mais aceitável, mais interessante. Aspectos positivos e negativos e fazer uma balança aí. Espero então que vocês tenham assimilado o que nós estudamos, vimos então as características principais do processo de globalização, sua caracterização no sentido conceitual e falamos aspectos ligados às consequências positivas e negativas. Até um próximo encontro!